Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar com a sua Bíblia. Vamos ler juntos Êxodo 20. Se você ainda não cumprimentou essa pessoa aí que está próxima de você, aproveita essa oportunidade. Êxodo 20. À medida que você for encontrando, já pode glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Nós vamos ler a partir do versículo 18. Minha versão é um pouco diferente. É a NVT, viu? Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, e quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a Ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Aleluia! Esse momento aconteceu quando Moisés voltava do cume do monte com as tábuas da lei, e ele veio para falar com as pessoas a respeito das coisas que o Senhor tinha falado com ele no cume do monte, e o povo ficou com medo do Senhor. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, a pergunta que Ele me fez, e eu quero fazer para você também: em qual posição você se encontra hoje? Em qual posição você deseja se encontrar? Você deseja ser como Moisés, que subiu ao cume do monte, independente dos trovões, independente da nuvem escura, onde Deus habitava? Moisés ainda assim não teve medo e escolheu estar com o Senhor. Ou você é daquele que ainda sente medo da forma do Senhor agir e operar e prefere ficar à distância? Essa é a pergunta que eu te faço hoje. E eu respondi para o Senhor que eu quero ser como Moisés. Eu quero subir ao cume do monte, eu quero ouvir a voz dele, eu quero vê-lo face a face. E essa tem sido a minha oração, porque em muitos momentos é natural que a gente sinta medo, mas a gente não pode permanecer nesse lugar. O véu do templo foi rasgado e graças a Deus por isso nós temos total acesso ao Senhor. O Senhor levanta sim pessoas para falar conosco, Ele usa sim pessoas para trazer mensagens ao nosso coração. Nós podemos sim e devemos pedir ajuda em oração. Nós devemos sim pedir suporte espiritual, mas é um suporte. Moisés, quando estava ali no momento de luta, no momento de batalha, Arão e o ajudaram quando ele foi ficando cansado, mas em momento nenhum Moisés parou de interceder. Então a palavra do Senhor para mim e para você hoje é: independente dos barulhos, independente das tribulações, dos trovões, não pare de me buscar. Venha para o cume do monte, esteja comigo, me busque e eu vou revelar a você aquilo que eu tenho para o seu coração. Então eu te convido hoje a orar, buscando ao Senhor em liberdade. Ele fala com você também. Ele fala com você também. Peça a Ele que te dê clareza, sensibilidade acerca da voz, da manifestação, da presença, da atuação do Espírito Santo em você e através de você, porque Ele deseja falar conosco. Nós ficamos o mês de setembro falando a respeito de oração, aprendendo a respeito de oração. Nós entendemos o que é oração, o que não é oração, como devemos orar, como não devemos orar.
Então agora nós vamos entrar num tempo de prática daquilo que nós aprendemos. Então não tenha medo da voz do Senhor. Não tenha medo da presença do Senhor. Pelo contrário, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. Então nós podemos ficar à vontade na presença dEle. O momento, o período de louvor, o período de adoração é o período onde nós temos a liberdade de falar com o Senhor. O período da palavra é o momento onde o Senhor vai falar conosco. Então não perca essa oportunidade a partir de agora de orar ao Senhor, entregar o seu coração, apresentar a Ele as suas necessidades. Sim, você tem total responsabilidade de fazer isso. Então aproveita esse tempo, agradeça a Ele porque Ele te conduziu até aqui. Amém? Então vamos começar a orar. Não precisa me esperar orar. Ore da forma que você sabe. O Espírito Santo de Deus habita em você. Pode orar, fique à vontade. Fale com o Senhor. Fala como que você chegou até aqui, como que foi essa semana. Talvez você não teve a oportunidade de fazer isso ainda. Então é agora. Rasga o seu coração na presença do Senhor. Ele já está aqui. Ele já está aqui. Ele deseja ouvir a sua voz. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos ouve. Porque o Senhor nos ama. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ver ao Senhor, ó Pai, face a face. Leva-nos, ó Deus, a um lugar de intimidade com o Senhor. Leva-nos, ó Deus, a um lugar de intimidade com o Senhor. Sabemos, ó Deus, que somente em Ti nós alcançaremos, nós teremos tudo aquilo que nós necessitamos. Ah, Pai, tira do nosso coração todo medo, tira do nosso coração toda angústia. Pai, que nós tenhamos convicção de que fomos escolhidos pelo Senhor primeiro. E por isso nós estamos aqui, por isso nós celebramos, por isso nós buscamos ao Senhor, Pai. Oh, aleluia, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu, Pai. Fique à vontade durante esse período de louvor. Que sejamos transformados, alcançados, que sejamos moldados, Pai, em nome de Jesus, e que possamos, ó Deus, ser encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Você pode aplaudir ao seu Pai? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vocês estão bem? Cumprimenta essa pessoa com a cotovelada aí. Dá uma cotovelada nela. Fala com ela, você é uma bênção. Isso. Nós estamos vivendo um tempo que não é o tempo do coronavírus. É o tempo mais propício que já houve para adorar a Deus. Amém? Fala comigo, esse é o tempo de adorar a Deus. Fala mais forte, esse é o tempo de adorar a Deus. Então vamos aproveitar, amém? Glória a Deus. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim
mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Você pode declarar isso com toda a força do seu ser. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se. Nós nos prostramos a Ti, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais forte? Toda língua confessará a Deus, e nós já estamos aqui, porque no final de toda conta, de tudo, mesmo aqueles que não se renderam em vida vão se render a Jesus. Mas nós estamos fazendo isso desde já, em vida. Nós estamos dizendo: o Senhor é o Senhor da nossa vida. Você pode fechar os seus olhos agora, simplesmente para que nada se distraia, e peça ao Senhor: Senhor, abra os olhos, Deus, do meu entendimento, abra os olhos do meu espírito, abra os olhos, ó Deus, da minha alma. Eu quero contemplar o Senhor dentro de você.
você, você pode perceber agora o Espírito Santo tomando você de forma gloriosa e poderosa. Sabe, você não precisa simplesmente sentir, você pode decidir agora adorar a Deus independente de qualquer coisa. Você é bem-vindo aqui. Declare: a casa é sua. Me esvazio, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, pra ti, Jesus, só pra ti. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo. Ele sarou a minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua. Rasga o seu coração, rasga o seu coração. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão.
da glória, eu abro meu coração. Declare: para que entre o Rei. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre. Eu abro. O Rei da glória, quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Jesus, declare o nome dele, Jesus, Jesus. Jesus, declare o nome dele, declare só as vozes. Jesus, Jesus, Jesus. Declare Jesus, 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 nome acima de todos, Jesus, clame o nome dele. Jesus, 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 Jesus. Eu vou subir no monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva
Chuva forte é você, vento forte, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você.
Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça. E todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, Ele constrange com a sua glória. E todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Continuando no espírito de adoração, James K. Smith, ele diz que tudo aquilo que nós fazemos, que se torna hábito, ele nos molda. E adoração não é simplesmente você cantar para o Senhor, mas é você pegar um pouquinho do céu para a sua vida. É você se tornar semelhante àquilo que você está adorando, que no caso é Cristo Jesus. Para a nossa reflexão nesse momento, Salmo 126. Salmos 126. Um cântico de degraus que era cantado enquanto as pessoas subiam as escadarias do templo. E diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que esse momento de contribuição é um momento em que nós mostramos para o mundo que nós não somos individualistas. Nós estamos vivendo numa sociedade individualista, que muitas vezes diz ser coletivista, de ajudar ao próximo, mas pelo contrário, nós nos tornamos individualistas com os nossos objetos, com os nossos brinquedos pessoais, dizendo: é meu. Mas o que a igreja faz é diferente. A igreja contribui para o avanço do reino à medida que nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu, para que o reino dele avança. E aqueles que semeiam com lágrimas voltam da semeadura cantando com alegria. O Senhor talvez não nos recompense nessa vida, mas na vida que está por vir, Ele vai nos recompensar. Por isso, irmãos, desprenda o seu coração de tudo aquilo que está te prendendo aqui, e se prenda àquilo que Deus tem para você na eternidade. Se prenda àquilo que o Senhor tem para você na eternidade. Pois grandes coisas o Senhor fez por você. E se alegre com aquilo que o Senhor fez. E compartilhe com os outros daquilo que o Senhor está fazendo com você. Vai passar os irmãos nesse momento, recolhendo as ofertas, os dízimos, e que você possa contribuir de coração, e não barganhando, porque quando você barganha, você está colocando Deus numa colheira, e Deus não é domesticável, não é um cãozinho que você domestifica, Ele é um leão selvagem, que está de braços abertos para abraçar a criancinha que deseja ser abraçada. Amém? Em espírito, em verdade, te adorando, em espírito,
Você pode levantar e declarar isso pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Estenda suas mãos para cá, para nós agradecermos ao Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas contribuições, pois entendemos que grandes coisas o Senhor fez por nós até aqui. E apresentamos ao Senhor essa quantia para ela ser gasta em prol do avanço do Teu reino, para que o Senhor possa, de alguma forma, alcançar nações através dessa quantia, Pai, apresentada. Que o Evangelho das Boas Novas seja pregado a todo mundo, Pai, através dessa quantia que está sendo depositada aqui, Pai. Sabemos que grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós procuramos agradecer ao Senhor com um pouco que nós temos, mas ainda assim, Pai, queremos ser gratos ao Senhor com isso. Em nome de Jesus, amém. A igreja do Senhor aplauda a Ele pelo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. Aleluia! Dá bênção, gente. Ai, glória a Deus. Bom, alguns recados rápidos aqui. Quem tá com calor é? Fica reclamando não que piora. O Ministério Kids vai vender uma pipoca gourmet agora depois do culto, apenas R$2. E eles aceitam cartões. Parcela de quantas vezes? R$2. Para poder ajudar no culto Kids que vai acontecer no dia 18. Dia 18, a programação do culto da noite, que é um domingo, vai ser toda voltada para as crianças, né? Então, queria que você trouxesse as crianças que você conhece lá da sua rua, né? Chama todo mundo, vem para cá, eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Outros recados, né? Sábado que vem nós teremos culto da juventude. Né? Vai ser às 19h30. Nós vamos acabar de colocar ainda alguns detalhes, né? Mas eu tenho certeza também que será um tempo de muita edificação e vai ser um tempo muito importante. Traga os adolescentes, os jovens, os legacies, né? Os novinhos, as novinhas. Chama todo mundo, que eu também creio que será uma bênção. Você acender a luz aqui para mim, por favor? E no dia 17, no outro sábado, nós teremos evangelismo. Eita! Nós estamos programando para as 16 horas. 4 horas da tarde nós vamos sair daqui da porta da igreja. Vamos no porta a porta. Vai ter uma organização, vocês vão ficar sabendo. Mas eu queria que toda a igreja participasse. Ah, Sidney, eu não sou evangelista. Vem assim mesmo. Amém? Porque nós precisamos também dos outros dons operando durante o evangelismo lá. Então, dia 17, sem ser sábado agora é culto da juventude. No outro sábado, evangelismo. No outro sábado, vai ter o encontro de mulheres. Quer ver? E aí no outro sábado, dia 30, vai ser o encontro dos homens. Aqui tem homem? Ah, o Ru não, né? Não, aí quando eu perguntar aqui tem homem, vocês respondem, aqui tem homem. Beleza? Aqui tem homem? Tá bom. Então a programação dos sábados desse mês, sábado que vem, juventude, no outro sábado evangelismo, no outro sábado mulheres e no outro sábado os homens. Eu quero fazer um desafio para os casados que têm filhos. Homem, a mulher vai vir para o culto, fica com a criança com você. Aleluia. Aí no outro sábado troca. Uai. Aí você vem
Você vem no outro sábado, dia 30, tranquilo. No dia 30 a programação vai ser das crianças. Né? Obviamente nós estaremos aqui, mas terá uma programação nesse mês de outubro para cada tipo de público, né? E eu tenho certeza que será uma grande bênção. Quantos acreditam assim também? Amém? Bom, vamos lá que hoje a ministração não está tão curtinha. Que isso? Abaixa um pouquinho, só um pouquinho. Mais um pouquinho. Abaixa mais um pouquinho. Abaixa mais. Daqui a pouco vocês nem percebem que ele está aqui. Abaixa mais. Aí tá bom. Gente, eu estou desfazendo, o que é isso? Quantos foram abençoados durante a ministração do louvor aí? Eu estou achando vocês ainda meio desanimados. É só uma impressão minha? É. Tá todo mundo bem? Tá quente, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso... Aliás, eu acho que eu vou ir direto ao ponto. Nós vamos ler alguns versos. Gênesis 3, a partir do verso 1. Oh Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por quem Tu és. Muito obrigado, ó Deus. Quero agradecer a participação especial do meu cunhado Wesley, na ministração do louvor hoje. Glória a Deus pela sua vida. Temos outros visitantes? Não, né? Todo mundo já é de casa. Ou tem? Não, né? Não, esses aí já estão aqui. Né? Glória a Deus. O John e a namorada, né? Glória a Deus pela vida de vocês. No mais, sejam todos muito bem-vindos. A casa do Pai é a casa de vocês. Amém? Vamos lá. Gênesis 3, verso 1 diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Feche seus olhos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Pedimos a Ti, Deus, ministra para nós. Nessa hora, Jesus, queremos entender no nosso coração como o Senhor o espera. Nos ajuda, Deus, a entrar nesse ambiente, Deus, aonde a nossa mente agora é levada cativa ao Senhor. Cativa plenamente ao Senhor. Traz o espírito de revelação, de entendimento, um espírito de conhecimento do Senhor. Pai, eu peço a Ti, ministra para nós essa noite. E nesse ambiente profético, cura pessoas aqui, cura as emoções, cura física. Deus, eu peço ao Senhor uma transformação genuína. Aqueles que estão presos, amarrados no pecado agora, que sejam libertos para a glória do Teu nome. Porque nós cremos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos, ó Deus. Amém, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir forte esse Deus que você serve aí? Glória a Deus. Bom, eu quero falar hoje sobre a bondade de Deus. Quantos creem que Deus é bom? Em alguns salmos, o salmista ele vai dedicar bastante tempo para dizer que ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom o tempo todo. E falando um pouco sobre a estratégia de Satanás contra a nossa vida, e muitas delas ainda não mudou. E eu queria que você olhasse a bondade de Deus no aspecto de mudar o seu comportamento. E cada vez que depois o pessoal fica fazendo uns movimentos ali. Cada momento da nossa vida, nós podemos viver uma realidade de compreender Deus bom ou Deus ruim, de acordo com aquilo que a gente vive.
Mas o desafio agora que eu quero lançar para toda a igreja é contemplar o Deus bom, contemplar a bondade de Deus e por meio dessa contemplação da bondade, dar uma resposta a Ele. Quantos querem corresponder à bondade de Deus? Sabe por que eu acho muito importante falar sobre isso também? Porque às vezes fala assim, Deus é bom e ponto. Uma coisa é você saber que Ele é bom. Outra coisa é você viver com base nisso. Nós falamos durante muito tempo de céu. Para quê? Para a pessoa se santificar para ir para lá. Aí falando assim, olha, santifica, porque você vai para o céu. Se você santificar, você vai para o céu. Se você santificar, você vai para o céu. Aí essa pregação, de uma certa forma, não deu certo. Porque mesmo sabendo que existia um lugar paradisíaco maravilhoso para a gente viver, muitos de nós ainda assim resistem à voz do Espírito Santo e a gente vai criar toda a resistência que for possível para continuar vivendo uma vida de pecado. Aí nós fomos para o outro lado da história que diz, já que falar sobre o céu e a expectativa de algo bom não funcionou, vamos falar sobre o inferno. Não peque, porque senão você vai para o inferno. Não peque, senão você vai para o inferno. Inferno, 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 inferno. Funcionou, gente? Também não. E de uma forma muito linda e maravilhosa, e eu tenho sido atingido por essa verdade, eu quero que você também seja. A única maneira que a gente tem para realmente corresponder em santidade a Deus é corresponder à sua graça e misericórdia. Vou falar de novo. A única maneira que você tem para dizer esse é o verdadeiro motivo de eu viver uma vida em santidade é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque quando você corre do pecado, você corre e fala assim, eu vou correr para não ir para o inferno, ou eu vou correr para eu ir para o céu. Você coloca você no centro. Mas quando você diz, a bondade de Deus é tão grande e eu vou corresponder em santidade ao chamado dele para mim, você está dizendo, eu vou santificar por causa dele e não por minha causa. E eu quero te desafiar essa noite a contemplar o Deus bondoso que você serve. Conversei com uma pessoa essa semana passada, não sei, e ela estava dizendo assim, Jesus é bom, mas Deus é ruim. Jesus é maravilhoso, Jesus é top. Mas aí parece que Jesus é o lado bom, o Espírito Santo mora em nós, ele é um coraçãozinho maravilhoso, mas Deus é quem põe ordem na bagunça. Quantos aqui às vezes tem essa percepção de que Deus é o Deus carrasco? E essa noite eu quero crer mesmo que o Espírito Santo ministrará o seu coração para você contemplar que Deus é 100% bom, que Ele é 100% justo, que Ele é 100% amor. O amor dele não faz com que Ele pule a etapa da correção, pelo contrário, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Então agora eu quero falar sobre algumas estratégias do diabo e logo depois falar sobre a realidade da bondade de Deus. Preste atenção aqui comigo. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Qual que é a estratégia de Satanás com Eva e comigo e com você não é diferente? A serpente, como Satanás, apresenta um Deus que diz, olha, você não pode ter satisfação nenhuma na terra. Muitos de nós acham que Deus está aqui só para podar a gente, para dizer, olha, a gente não pode fazer nada. Tudo que é bom que a gente podia fazer, Deus fala que não é para fazer. Quem que aguenta isso? A gente precisa compreender que no jardim havia milhares de todas as árvores que a gente nem conheceu. E só tinha uma que não podia. Tinha mais opção para acertar ou para errar? Acertar, óbvio.
tinha muitas opções, muito mais opções para acertar, e apenas uma para errar. E sabe o que chama a nossa atenção? Aquilo que não pode. Agora a serpente está apresentando a Eva um Deus que diz: você não pode fazer as coisas que você deseja fazer. Esse é um Deus ruim. Esse é um Deus mau, que poda vocês, que diz: você não pode ter satisfação, você não pode ter prazer. Verso 2. Vamos rapidão. Podemos comer do fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher. 3. E só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam, nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Todo mundo acredita que foi Adão quem colocou o nem toquem. Não foi isso que Deus falou com Adão. Ele disse que não era para comer. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: olha o que a serpente está fazendo com a cabeça da mulher, e a mesma coisa que Satanás muitas vezes está tentando influenciar a nossa mente. Deus é um Deus mentiroso. Deus disse: não comam, senão vocês vão morrer. O que a serpente disse? Pode comer, não vai ter nada não. Deus disse: olha, não transem antes do casamento. O que Satanás disse? Não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí Jesus disse: olha, viva uma vida que honre a mim, viva uma vida para mim. Ele falou assim: não, é lógico que vocês não vão sofrer penalidade. A serpente agora apresenta a mulher, e Satanás apresenta a cada um de nós um Deus que não cumpre o que disse. Nós estamos no ano da promessa, nós estamos no ano da... Se você cai nisso, você não acredita que as promessas de Deus também se cumprirão sobre a sua vida. Entenda que Deus é fiel e justo, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Deus não é um Deus mentiroso. 6 e 7, vamos passar. A mulher viu que a árvore era linda e o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Eu vejo essa versão de uma forma completamente diferente. Porque quando você vai em outras versões, parece que Adão estava longe da conversa. Aqui está dizendo que Adão estava ao lado dela, ou seja, não foi apenas Eva que foi seduzida por Satanás naquele momento. Adão também foi. Nós precisamos aprender com isso. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Pode passar. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Uma das primeiras características do pecado é gerar vergonha. Sabe o que acontece conosco? Muitas vezes estamos pecando e envergonhando, pecando e envergonhando, pecando e envergonhando, e chega um momento que a gente parou de sentir vergonha do pecado. Eu creio que essa noite Deus quer trazer de volta isso. Nenhum pai gosta de ver seu filho cometendo alguma coisa que vai o envergonhar. Se eu perguntar ao Serginho, se a Renata fizer alguma coisa que vai envergonhá-la, você tem prazer nisso? De forma alguma. De gerar medo. Deus está agora olhando para esse povo, e Ele está olhando de uma forma muito diferente, olha só. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus sabia onde o homem estava, sim ou não? Preste atenção nisso. Deus sempre sabe onde você está. Não existe um momento ou um ambiente onde você fala assim: será que Deus está? Será que Deus está me olhando? Será que Ele realmente é bom? Deus está perguntando ao homem porque Ele está procurando uma resposta. Ele respondeu, Adão está respondendo: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Isso é efeito do pecado. Eu lhe disse que vocês... quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse?
O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Essa é a chamada síndrome de Adão. Ele transfere agora para Eva a culpa dele ter comido do fruto. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Há então uma maldição, uma condenação vindo sobre a serpente. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Tem como viver com a cabeça, com o calcanhar ferido, gente? Gente, tem como viver com o calcanhar ferido? Hã? Quem acha que sim? Vamos fazer o sim, isso aqui. Quem acha que tem como viver com o calcanhar ferido? Gente, tem gente que não tem pé, gente. Tem como viver com o calcanhar ferido? E com a cabeça esmagada? Satanás será esmagado naquele grande dia. Entenda essa realidade. Aqui o próprio Deus está falando de Jesus. Enquanto houve uma queda brusca do homem com o pecado, Deus já estava fazendo um grande planejamento para o salvar. Vamos lá. A mulher disse, ou seja, para a mulher, ele disse: farei mais intensas dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz, seus desejos será para o seu marido, e ele a dominará. Quem teve filho aí, dói ou não dói? Deus cumpre a promessa dele? Hã? Sem dúvida. Você que é mulher e sentindo dor no parto, você sabe que Deus cumpre o que ele falou. Ele está dizendo: você terá dores ao ter parto. E se você foi anestesiada, você sentiu muitas dores depois. Normalmente é assim, sim ou não? Porque Deus cumpre o que ele fala. Deus é um Deus verdadeiro. E o homem disse: uma vez que você deu ouvidos à mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. O trabalho é uma maldição, sim ou não? Quem acha que sim? Eu acho que sim, eu acho que não. O trabalho não é uma maldição. O homem já trabalhava no Éden antes de ter pecado. Ele tinha suas funções com relação ao cuidado da terra. O que aconteceu? Como a terra foi amaldiçoada, veio o cansaço, veio a fadiga, veio toda a dificuldade de conquistar aquele saláriozinho mínimo. Mas esse era o plano principal de Deus? A gente precisa compreender que Deus, Ele o tempo todo sabia de tudo o que ia acontecer. Por isso, eu quero te chamar a atenção para algo muito importante. E a gente vai ler só 18 e 19 para eu acabar a minha introdução. Aleluia? Ela produzirá espinhos, a terra, né? E ervas daninhas. Mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra, da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Amém? A partir de agora o homem passou a morrer. Fala comigo, morrer. Vamos lá então, para essa compreensão sobre as Escrituras. Romanos 6, 23. Eu vou começar agora a ministrar. Vai guardando todas essas informações. Vai guardando tudo isso. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
o nosso Senhor. Eu vou ler de novo. Não, pode ficar aí. Pois o salário do pecado é a... Preste atenção aqui comigo, e eu quero que você contemple isso agora. Depois que o homem pecou, o que deveria ter acontecido com ele? Vamos chegar nessa compreensão todo mundo. Depois que o homem pecou, o que deveria ter acontecido com ele? Ele deveria ter morrido. Muita gente fala que a graça de Deus só veio no Novo Testamento com Jesus. Mas a grande verdade é que não. A graça de Deus está em toda a história e em todo o tempo. Às vezes você fala assim, mas Jesus é legal, Deus é ruim. Não. Deus é um Deus extremamente bom. E eu quero que você compreenda essa realidade aqui comigo, porque é realmente muito importante. Olha só onde Deus manifesta misericórdia. Em Gênesis 3, 21. Vai lá. Aliás, corta para mim aqui, o Gabriel. Meu Deus. O salário do pecado é a morte. Deixa isso aí gravado na sua cabeça. Gênesis 3, verso 21. Preste atenção nisso. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Olha que incrível isso. Quando o homem caiu e pecou, Deus poderia ter acabado com a história ali. Ele poderia ter acabado com Adão e com Eva, e aonde nós estaríamos? Não ia ter. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele pega a pele desse animal, também já simbolizando Jesus. Ele tira a pele desse animal e forma então roupas para o homem. Lembra que eu falei que o salário do pecado é a morte? Durante boa parte, o Antigo Testamento inteiro, todas as vezes que as pessoas erravam e pecavam, um animal perfeito tinha que vir para o lugar dela. Aquele animal simbolizava e aplacava um pouco da ira de Deus por conta do erro, por conta do pecado. Deus então ele manifesta misericórdia, tirando a pele desse animal e trazendo roupas para Adão e para Eva. Mais uma vez aonde Deus manifesta misericórdia e graça. 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. O que Deus faz? Ele manifesta misericórdia expulsando o homem do lugar, do paraíso. Aí você fala, mas viver no paraíso não era o melhor? Era. Por que Deus então tira a estrada, ele coloca um anjo com a espada? Você imagina um anjo com a espada flamejante? Eu quero uma espada flamejante também quando eu chegar na eternidade. Vou pedir para Deus uma espada flamejante. E ele disse, vocês não podem mais se alimentar da árvore da vida, porque senão vocês vão viver eternamente em pecado. Deus, desde sempre, tinha um plano de salvação, e Ele está manifestando misericórdia, quando Ele também tira o homem de dentro do jardim. Romanos 5, 15 ao 19. Marcão, por favor. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Preste atenção nisso. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos lá. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão
levou à condenação, a dívida de Deus, nos possibilita, a dádiva. Como é que a diferença faz? A leitura faz diferença, né? A dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Preste atenção nisso. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos os que recebem, reinarão em vida. Em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Quando Adão comete o pecado, toda a humanidade recebeu a semente pecaminosa. Todo mundo. O Gustavo, olha que gracinha o Gustavo. Ele está ali tomando água. Ele já nasceu pecador. Todo mundo. A Manu, a Laura, todo mundo. Todo mundo nasceu pecador. Fala assim, eu nasci pecador. Se você nasceu de um homem e de uma mulher normal, né? Você nasceu com uma semente de pecado dentro de você. E olha só, e eu quero que você compreenda isso com clareza essa noite. Quando Adão peca, Deus coloca o pecado em todo mundo. Você acha isso justo? Vou perguntar, vamos fazer o censo de novo. Quem acha justo receber um pecado que não cometeu? Você fala, pô, isso não é justo não, vai. Como assim Deus espalha a semente de pecado para todo mundo, sendo que todo mundo não tinha nem nascido, e isso como é que Deus é justo fazendo isso? Eu quero te explicar, eu tenho certeza que você vai compreender isso. Imagine que então Deus dissesse, eu vou punir Adão, e só Adão, e todo mundo vai nascer santo. Imagina agora que você nasceu santo, sem semente de pecado. Você conseguiria viver uma vida completamente sem pecar? Vou diminuir a pergunta. Você consegue ficar uma semana sem pecar? Mal nós estamos passando meia hora sem pecar. Você pecou enquanto você estava aqui? Do início do culto até agora. É difícil, é difícil. Sabe o que a gente precisa compreender? É que se Deus não tivesse dado a semente de pecado para todo mundo, e não tivesse condenado dizendo, olha, por um homem o pecado vai entrar, e ele entra para todos, nós, de alguma forma, pecaríamos mesmo, e haveria salvação para cada um de nós? Vou explicar de novo. Se você não nascesse com a semente de pecado, você escolheria pecar do mesmo jeito. Assim comigo também. Não tem como a gente pensar uma vida como a de Adão, e a gente passar assim, eu vou passar a minha vida inteira sem pecar. O que Deus fez foi dizer, como por um homem só o pecado entrou, por um único homem também eu posso tirar. Olha a sistemática de Deus aqui. Ele está dizendo, eu não vou condenar só Adão, mas eu vou deixar o pecado entrar em toda a humanidade, porque se cada um for depender de si para se salvar, dá certo ou não dá certo? Não tem como a gente se salvar sozinho. Isso nós precisamos compreender. Não tem como a gente se salvar sozinho. O que Deus faz então? Ele permite com que o erro de uma única pessoa
entre e alcance todo mundo, porque por conta de um sacrifício de um só também, todos possamos receber a salvação em Cristo Jesus. Eu acho que você não entendeu, porque isso é bom demais para você ficar desse jeito. Se Deus fosse cobrar de cada um de nós os nossos pecados, certamente todos nós estaríamos mortos, porque o salário do pecado é o que Deus fez. Se o salário do pecado é a morte, eu vou lançar os pecados deles no meu filho e em mim, porque Jesus é o próprio Deus também. Eu estou carregando o erro dos pecados deles, e a partir do sacrifício de Jesus, a minha ira por causa do pecado é aplacada. O próprio Deus, ele vem com a ira, mas o próprio Deus, ele vem com o sacrifício necessário para que nós pudéssemos ter o acesso a ele de novo. Vocês estão entendendo, gente? Vocês não acham isso bom demais, não? É bom, né? Povo mineiro, é bom. É muito melhor do que se alguém tivesse pagado uma dívida de $1 milhão que você tem. Sabe, isso deveria fazer com que a gente se levantasse e já começasse a agradecer. Por conta de um único homem o pecado entrou, mas por conta do sacrifício de um único homem também, nós podemos ter acesso a Deus novamente. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pelo amor de Deus. A semente pecaminosa veio a todos, mas é isso, Deus, e em Cristo, Ele vem quebrar essa semente pecaminosa de dentro de nós. Enche o seu coração de graça. Vai lá em Efésios 2, eu quero dizer sobre essa bondade de Deus, que me alcançou, que te alcançou. Efésios 2, nós vamos ler de 1 a 5, rapidão. Vocês estavam mortos por causa de suas desobediências e seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Você não é merecedor de amor. Nenhum de nós éramos. Nós éramos merecedores da ira, como os demais. Mas olha só o que Deus está fazendo, porque Ele é bom. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, verso 5, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Nós éramos merecedores da ira de Deus. Pensa Deus bravo, pensa Deus irado. Mas sabe o que Ele faz? Ele sacia a ira dele em Cristo Jesus e nos dá o amor dele, a vida eterna. A vida eterna. Olha o grande amor de Deus. Lembra que o homem caiu e pecou, por isso nós não temos condições, um pingo de condições de nos salvar sozinho. Mas Deus está movendo, Ele está fazendo. Mateus 27, dos 50 ao 53. Deus está fazendo o que nós não temos condições de fazer. Diz amém. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Jesus estava no madeiro. Jesus estava ali, preso naquele lugar por mim e por você. Fala dentro do seu coração de verdade, foi por mim. Fala, foi por mim. Vocês estão aqui? Então fala, foi por mim. Foi por minha causa, foi por sua causa que ele estava naquele madeiro. Então Jesus clamou em alta voz, novamente entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário, outras versões vão dizer o véu do templo, se rasgou em duas partes, de cima
até embaixo. A terra estremeceu. Rochas se partiram. Olha o que acontece. Da mesma forma que Deus vai até o Éden, procura o homem, procura Adão e pergunta: onde você está? Deus, ele rasga aquilo que simbolizava a separação entre o homem e ele. O véu do templo separava exatamente o lugar onde havia uma manifestação de Deus e o lugar onde os homens poderiam estar. O que ele estava fazendo naquele momento? Ele estava tirando todo o empecilho de nós entrarmos na presença dele de novo. Deus estava tirando todo o empecilho que nós tínhamos de entrar na presença dele. Todos os empecilhos. O véu do templo se rasga de alto a baixo. É Deus buscando o relacionamento com o homem. João 1,12. João 1,12. Mas a todos os que creram nele o aceitaram. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Lembra que o homem pecou e o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Mas o que Deus fez? Ele entrega o seu Filho Jesus por nós. E agora, ao invés de sermos merecedores da ira, Ele nos dá a oportunidade de nos tornarmos seus filhos. De dedicarmos nossa vida e o reconhecer como Pai. Na oração do Pai Nosso, como que Jesus começa? Pai Nosso. Ele está abrindo a possibilidade de filiação a Deus por aqueles que pecaram, mas agora estão sendo justificados no Senhor. E para terminar, eu queria que você ficasse de pé agora. E nós vamos proclamar João 3,16. João 3,16. Nós vamos ler na versão tradicional. Porque nós precisamos compreender que quem deu Jesus foi Deus. Nós precisamos compreender que a bondade do Senhor, ela se revelou de forma ainda mais clara no Novo Testamento, mas ela é real em toda a história. Ela é real em toda a Bíblia. Ela é real em toda a vida que nós temos. Queria chamar o Ministério de Louvor, pode subir. E nessa hora, nós vamos declarar juntos. João 3,16, vamos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que amou você, que entregou o Filho único dele. E sabe o que eu acho incrível? Que Jesus neste momento era o Filho unigênito, mas agora ele é o primogênito. Você pode fazer parte dessa família também. Enxergue Deus com esse olhar de bondade. E nessa hora, nós vamos dizer mais uma vez sobre a bondade de Deus. Feche os seus olhos. E enquanto nós vamos ministrar essa canção, queria que você de alguma forma dissesse: Deus, eu quero corresponder a esse tão grande amor, a sua grande misericórdia por mim.